Bom dia, estamos começando mais um Infra em Pauta, o seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 29 de março e eu sou o Jimmy Amora, da agência Infra. Estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, com o Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, e o Sebastião Buto, da Sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o resultado da arbitragem na área de saneamento, que envolve a Prefeitura de Guarulhos, em São Paulo, e a empresa vencedora de uma PPP para realizar obras na cidade, Açaguá. Também vamos falar sobre a decisão na semana passada da ANTT, que deu 30 dias de prazo para que a concessionária da BR-163, em Mato Grosso, apresente um plano para evitar a abertura do processo de caducidade da concessão rodoviária. O outro tema do Infra em Pauta de hoje é a indicação do novo presidente da Eletrobras, o Rodrigo Limpe, que vai substituir o Wilson Ferreira Júnior à frente da estatal. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho. Se você quiser começar a sua semana bem informado, curte o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as nossas notificações. Eu vou começar chamando o Maurício para que ele possa explicar um pouco sobre essa arbitragem em Guarulhos, né? Parece que não saiu do jeito que o governo local esperava, certo, Maurício? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Sebastião, bom dia, Felipe, bom dia, Jimmy. Aqui a gente está falando de um contrato de PPP para prestar o serviço de esgoto, né? Um contrato de PPP assinado em 2014 pelo Serviço de Água e Esgoto do município de Guarulhos, né, pelo município e sua autarquia, Serviço de Água e Esgoto, com um parceiro privado, controlado na época pela OAS Soluções Ambientais, né, que depois mudou de nome, eu nem sei exatamente o nome atual. Essa PPP, né, tinha por objetivo resolver um problema gravíssimo, né, de atendimento de esgoto do município de Guarulhos, e a meta dentro do contrato era universalizar, né, o tratamento de esgoto, a coleta e tratamento de esgoto até 2026. Né, essa era a meta. O que é que aconteceu? Assinou-se o contrato em 2014, ainda em 2014 começou a execução do contrato e, final de 2014, o município pagou a primeira contraprestação e única contraprestação, né? Não pagou mais nenhuma contraprestação e não tomou as providências para a constituição das garantias de pagamento público. Nesse caso, os recebíveis, né, de água e esgoto foram dados em garantia do pagamento público. Era preciso, como em vários contratos de PPP, né, você assina o contrato e nos meses seguintes o poder público tem que tomar as providências para efetivar, né, para dar todas as consequências jurídicas, né, assinatura de todos os contratos, etc., que permitem, né, que a garantia de pagamento público efetivamente funcione. O município não fez isso. O município não fez isso, nunca fez isso. Bom, a concessionária tinha aqui um problema sério, né? Como é que você, sem receber nenhum pagamento num contrato que a sua fonte de receita é pagamento público, sem ter acesso à garantia, porque não terminou a constituição da garantia que seria necessária para a concessionária receber, em lugar do pagamento público, as receitas de pagamento de usuários, né? Como é que ela ia dar curso, né, à execução do contrato? Ela esperava estar recebendo o pagamento enquanto ela fazia investimentos. Então, ela teve, em algum momento, por não receber o pagamento, de suspender esses investimentos. Em 2016, né, já estava um imbróglio aqui, se tentou resolver essa situação por meio do acordo, se assinou um acordo, né, entre as partes, chegou a haver um pagamento, né, e depois o município unilateralmente veio e declarou a nulidade desse acordo e novamente parou de pagar, né. Em outubro de 2017, o município pega e instaura um processo administrativo, né, que, por sua vez, em um mês, chega à conclusão de que tem que instaurar o processo de caducidade. Tudo isso está sem acesso ao concessionário. Vários desses processos que eu vou mencionar, o concessionário simplesmente não teve acesso, né, o município não dava acesso
Né? O concessionário não tinha oportunidade de se defender porque não conseguia saber sequer que existia o processo. Né? Abriu-se o processo de caducidade em final de 2017 por não ter havido os investimentos. Né? Aqui tem uma questão jurídica interessante, né, que é o seguinte: nos contratos de obra pública, né, que você tem pagamento público, na Lei 8666, há a previsão de que se o poder público não faz o pagamento, né, a empresa contratada para fazer a obra, em 90 dias ela pode parar, né, de executar a obra. Né? Então, ela tem o direito à exceção do contrato não cumprido, né, que é deixar de cumprir a sua obrigação do contrato porque o poder público parou de pagar. Nos contratos de concessão comum, existe o princípio da continuidade de serviço, então o concessionário tem que continuar prestando serviço. Né? Ele não pode parar de prestar o serviço, é muito mais complicado ele parar de prestar o serviço, porque envolve a figura aqui do usuário. Né? Mas no contrato de PPP, você tem característica dos dois, né? Porque às vezes a prestação de serviço é ao usuário, e por outro lado você tem o pagamento público. Né? Então aqui tinha o imbróglio jurídico, que era, pode, né, o concessionário parar de prestar o serviço porque ele não estava recebendo pagamento? Lembre que na outra ponta tem o usuário do serviço de esgoto. Daqui a pouco a gente volta a esse tema, que é um tema importante. Aí, em 2017, foi instaurado o processo de caducidade, né, por não ter havido investimento, e em 2019, dentro desse mesmo processo, foi declarada a intervenção na concessão. Né? Para verificar se as poucas receitas que o concessionário tinha recebido foram de fato investidas no negócio. Essa era a desculpa da intervenção. Né? Aí a concessionária, existia uma cláusula arbitral que designava a Fiesp como Câmara Arbitral, a concessionária pediu a instituição do árbitro de urgência. Né? O primeiro árbitro de urgência entendeu que não havia fundamento para liminar, mas aí aconteceram mais outros fatos e a concessionária pediu um outro árbitro de urgência, nesse caso, para ter acesso ao processo de caducidade, porque ela não conseguia ter acesso aos atos, impedir a decretação de caducidade sem seguir, né, era um pedido preventivo, né, de pedir que se decretasse a caducidade sem ter os procedimentos legais, né, e contratuais seguidos, né, permitia a instauração de uma arbitragem, porque era um árbitro de urgência, permitia a instauração de uma arbitragem final, né, uma arbitragem que fosse decidir as questões. Aí o árbitro, segundo o árbitro provisório, estabeleceu um calendário para decisão, quando, faltando poucos dias para ele dar a decisão dele, né, as partes já tinham se manifestado, poucos dias para dar a decisão dele, o município vai lá e decreta a caducidade. Aí o árbitro teve que adiar sua decisão, né, porque tinha um conjunto de novos fatos em torno da decretação da caducidade. Ao mesmo tempo, quando decreta a caducidade, o município vai e assina um contrato de programa com a Sabesp, né, para a Sabesp prestar o mesmo serviço que era objeto do contrato de PPP, né, sendo que Sabesp, o prazo para universalização do esgoto no contrato da Sabesp era 2035, né, enquanto que 9 anos depois, né, enquanto que no contrato de PPP era 2026. Né. Bom, isso é só conjunto fático. O que é que tem de interessante na sentença que saiu? Tá? Sentença que saiu, eu diria que tem 3 pontos interessantes. Primeiro, que ela enfrenta essa questão de se existe exceção do contrato não cumprido em contratos de PPP. E o que os árbitros dizem existe. Você pode parar de prestar o serviço se você não estiver recebendo pagamento público. Não faz sentido exigir que o concessionário continue prestando o serviço público quando ele tinha expectativa de receber pagamentos e esses pagamentos simplesmente não acontecem. Tá? Então, enfrentaram isso, enfrentaram de uma forma bastante competente, muito interessante, vale a pena a leitura da sentença em relação a esse ponto. Segundo ponto, aí 2 outros pontos que são muito importantes, e eu vou tentar fazer isso muito rapidamente, porque já gastei muito tempo aqui de vocês
com esse caso. Os dois pontos a seguir importantes são o enfrentamento pelos árbitros dos fatos em torno da declaração de caducidade e da intervenção, tá? Que são temas, né, que existe assim um dogma, né, um dogma que felizmente aqui foi superado, né, de que não são arbitráveis, né, de que caducidade, por ter a ver com o término do contrato, e intervenção não são questões de direito indisponível, né, do ente público, e que, portanto, não poderiam ser discutidos em arbitragem. Aliás, essa é a argumentação do município e do Serviço de Água e Esgoto de Guarulhos, nesse caso, que esses temas não podiam ser decididos na arbitragem. O que os árbitros dizem, o que os árbitros declaram é que os atos e fatos alegados e realizados demonstrados, né, ao longo do procedimento, não podem dar aso à intervenção, não dão fundamento suficiente à intervenção, nem fundamento suficiente à caducidade. Então, uma arbitragem que enfrentou, né, que tratou a caducidade e tratou a intervenção, né? Então, acho que é isso que é importante, né? Acho que temos aqui um leading case em relação a esse tema, e tem um imbróglio agora a ser desfeito, né? Porque se você decreta que a intervenção e a caducidade são inválidas, o contrato está em curso. Se o contrato está em curso, a Sabesp não poderia ter assinado o contrato de programa com o município, né? Pior, os árbitros dizem lá na decisão que, estando o contrato em curso, a garantia, né, que é a cessão fiduciária dos recebíveis, está válida. Logo, a Sabesp não podia se apropriar desses recebíveis, né? Então, aqui tem agora, diante dessa decisão do árbitro, tem um imbróglio aí que eu espero que as partes cheguem a um acordo para que a transição aqui seja feita da melhor forma possível. E o próximo passo em relação a esse caso é a decisão dos árbitros em relação às indenizações, tá? Que aqui não foi ainda enfrentado. É isso, desculpa o tempo longo, mas o caso é muito complexo. Maurício, eu tenho só um comentário rápido, eu só queria fazer um disclaimer antes, até em favor da transparência com os nossos ouvintes, deixar claro que eu atuo nesse caso e, portanto, né, levem isso em consideração em relação às opiniões. Mas um ponto importante sobre esse aspecto que você comentou é que durante muito tempo pesou sobre essa contratação uma ADI movida pelo governo do estado que discutia a possibilidade do município ter dado uma solução de forma isolada, até num prenúncio do que veio a tentar ser resolvido agora com o novo marco regulatório, né, a questão da regionalização e a obrigatoriedade de adesão do município a esse arranjo. E essa questão, que durante muito tempo foi o maior problema, ela foi equacionada, porque foi celebrado um protocolo de intenções entre o governo do estado e o município, na sequência, contrato de programa, tudo isso prevendo um arranjo em que haveria a convivência da Sabesp como prestadora dos serviços de água e a PPP cuidando dos serviços de esgoto, inclusive com a celebração de um contrato de interdependência. E apesar de todo esse arranjo complexo tendo sido desenhado, veio a caducidade e acabou gerando esse aditivo que se espera agora possa ser equacionado, né, em algum tipo de entendimento que preserve todos os interesses existentes e principalmente o usuário. Sebastião, por favor. Sim, bem que o tema é bastante complexo. Só teria duas perguntinhas. Uma é na relação dessa sentença, Maurício elencou 3 pontos principais, e um deles é a possibilidade de separar com a prestação do serviço, no caso de não se ter a contraprestação da parte pública dentro de um contrato de PPP. Isso, você entende de que isso será uma jurisprudência para todas as PPP, porque hoje no setor de saneamento nós temos várias PPPs associadas aos serviços de esgotos que estão atreladas a um pagamento por parte do poder público. Tá?
E se esse serviço pode ser interrompido, bom, há necessidade ainda de reforçar muito mais as garantias dos recebíveis para que os recebíveis não sejam interrompidos, para que o serviço não seja interrompido pelo fato que no final da linha está o usuário final. Então, como é que fica um pouco essa segurança da prestação do serviço do usuário, que ele não entrou na negociação da PPP, mas que ele poderá se ver afetado caso uma das partes intervenientes, que é o poder público, não cumpra com sua parte do contrato. Sebastião, decisões arbitrais são decisões de casos concretos, né? Por isso, elas não geram jurisprudência para outros casos, no sentido formal. Elas não são decisões que geram vínculo de serem repetidas ou de serem seguidas por outras cortes arbitrais ou por órgãos do Poder Judiciário. Né? Então, não tem esse efeito. O efeito é apenas o efeito da influência que essa decisão pode ter, e essa influência depende, evidentemente, da qualidade da fundamentação dela, em que medida ela vai convencer outros árbitros, em que medida ela pode convencer juízes a adotar entendimentos na mesma linha. Tá? Então, é só esse o efeito que ela tem. De qualquer modo, eu acho que é uma discussão muito relevante, né? Uma discussão central, que eu acho que, no final das contas, você tem que só pesar muitos elementos do caso concreto, né? Porque tem casos que há viabilidade de manutenção do serviço quando você tem outras receitas, ou quando você tem, por exemplo, garantias que lhe permitem manter o serviço. E há casos que é absolutamente impossível, né, de você manter o serviço se não houver o pagamento. Né? Ótimo, obrigado. Bom, então, o que eu quero ver é o dia que o governo vai cumprir sentença arbitral. Isso aí a gente vai... Quero ver o dia que isso vai acontecer e a gente vai discutir aqui no Infra em Pauta sobre essa questão, mas vou passar, então, agora para o próximo tema nosso, que é a BR-163. Eu vou fazer uma rápida historiamento aqui dessa concessão. Ela é uma das 7 concessões que foi tentada no chamado da terceira etapa de concessões do governo federal. Ela, como, enfim, é do conhecimento de boa parte de quem opera nesse sistema, só uma dessas 7 concessões funcionou, e a BR-163, que é da CRO, concessionária Rota do Oeste, cuja a Odebrecht, Odebrecht Transport é a empresa concessionária, é a dona da concessão. Ela está tentando uma alternativa de conseguir fazer com que ela tenha um plano para conseguir executar o que estava programado no contrato, basicamente fazer a duplicação da rodovia em uma síntese muito, muito rápida, né? E aí, na semana passada, a ANTT, que é a agência reguladora, deu um prazo de 30 dias para que a CRO apresente esse plano, né, de forma clara, firme, de como vai fazer a duplicação, que era prevista para ser feita em 5 anos, após o início da concessão, após o período aí de transição e o início da concessão, mas não foi feito. Né? E aí a concessionária está prometendo entregar esse plano, e o Felipe vai comentar um pouco sobre as consequências disso aí para essa concessão e para todo o sistema. Felipe, por favor. Jimmy, você já pincelou, e a gente tem aí um dado muito interessante que talvez mereça depois um debate específico sobre isso. Né? A terceira etapa das concessões rodoviárias federais, ela começou a ser discutida em 2012, teve os contratos assinados em 2014, ou seja, a gente estava exatamente no pico daquele Brasil grande, daquelas perspectivas de crescimento com bastante musculatura, e logo na sequência já veio, né, talvez uma das piores crises que a gente tem enfrentado, com diversos outros aspectos envolvidos que dificultaram em muitos projetos de infraestrutura. E nesse caso específico da CRO, ainda há a combinação de investimentos a serem executados pela concessionária, investimentos a serem executados pelo poder público. Teve recentemente, inclusive,
uma liminar do TCU, uma cautelar do TCU que foi noticiada pela agência Infra, já não vigente mais, mas que, porque quando houve a inexecução dos investimentos previstos pelo poder público, a NTT, em conjunto com o concessionário, discutiu pelos critérios previstos em contrato a inclusão desse escopo na concessão, implicando, portanto, num aumento, numa revisão da tarifa prevista. E como a exemplo da discussão que foi discutida por nós aqui sobre a Concer, o TCU discutiu os critérios aplicados, né, os custos levados em consideração no cálculo do adicional tarifário, e é uma discussão que ainda não terminou e está numa frente. Por outro lado, sobre as supostas, eu sinceramente desconheço, mas sobre as inexecuções afirmadas em relação à concessionária, existe uma arbitragem em curso com cautelares já deferidas. E agora, essa perspectiva da apresentação de um plano de solução para essas inadimplências pode ser uma alternativa de solução, pode ser a construção de uma saída, né? Já foi noticiado também a perspectiva de aquisição do controle por algum fundo, por algum investidor, e isso pode ser o caminho de uma solução. Um equacionamento amigável de um plano de cura para essas inadimplências pode ser uma alternativa interessante para solucionar e talvez termos um segundo projeto dentre os 7 que se torne viável. Bom, eu queria comentar alguns pontos desse caso, mas aqui eu estou bastante... eu tenho bastante limites aqui, porque eu quero deixar claro para os nossos ouvintes, né, que eu sou advogado da CRO em vários casos, inclusive nessa arbitragem que o Felipe falou, e estou muitas vezes envolvido em discussões estratégicas, então eu quero dizer apenas o seguinte, que a CRO é certamente um dos melhores ativos, né, da terceira etapa, né, das rodovias da terceira etapa, que, como vocês mencionaram, todas tiveram uma série de problemas, e se todas tiveram uma série de problemas, com exceção da MGO, né? Todas tiveram uma série de problemas, 6 concessões tiveram uma série de problemas, não se trata de um problema das concessões, se trata do problema do contexto, né, da crise econômica do país, do contexto regulatório, né? Foram concessões modeladas naquele cenário do Brasil grande, modeladas ali em 2012, 2013, contratos assinados em 2014, logo que começou a executar o contrato, veio a maior crise econômica do país, petróleo foi parar subiu, deixou-se de subsidiar o valor dos insumos asfálticos, né? Então, que sofreu com uma série de consequências da grave crise econômica e institucional que o país passou. Então, apenas a minha torcida de que essas coisas se resolvam com o mínimo possível de litigiosidade, de maneira que você tenha um contrato sendo executado da melhor forma possível. E eu acho que é essa a intenção dos dirigentes da CRO, minimizar o conflito e resolver o problema. Só para ter uma informação, houve está havendo uma pressão muito grande do setor agrícola, da política, enfim, do Estado como um todo, sobre o governo e sobre a agência para que solucione essa concessão através desse que eles chamam de plano de cura, ou seja, a concessionária apresenta um novo formato para fazer os investimentos e sai da concessão, a controladora, né, e passa para uma outra que vai executar esse plano através, enfim, com o seu capital próprio, tendo acesso a financiamentos, coisa que a atual concessionária não conseguiu ao longo do contrato, em parte por causa desses problemas institucionais que o Maurício citou e que eu relembro. A Operação Lava Jato vem junto praticamente com a concessão da terceira etapa, e as concessionárias tinham alguma relação com as empresas que estavam sendo investigadas, e isso também foi um fator que que criou impeditivos muito grandes para que o financiamento, né, das construções dessa etapa saíssem. Não só isso, mas isso foi um fator relevante. Outro fator relevante é que, economicamente, como foi dito desde 2012,
era inviável fazer obras de duplicação de toda a concessão em 5 anos. Desde o início isso foi dito, foi falado, mas por uma insistência política, então da presidente Dilma e do grupo que comandava o Planalto, foi feito e deu errado. Então, fica a lição para que os próximos, né, ouçam os técnicos quando eles dizem que vai dar errado, porque em geral dá errado. Jimmy, isso que você falou é central, quer dizer, várias vezes, desde 2016 que a gente vem discutindo reprogramar esses investimentos, né? Que era, a gente sabe, todo mundo sabia que era inviável, né? Fazer esses investimentos em 5 anos, que era muito difícil fazer esse investimento em 5 anos, e isso se inviabilizou quando o BNDES simplesmente resolveu segurar os financiamentos. E aí eu não tenho tempo aqui de expor a tese inteira e a explicação dos detalhes fáticos, mas não foi a Lava Jato, tá? Não foi a Lava Jato. Pelo menos no caso da CRO, você não tem nenhum indício de qualquer acusação, né, de corrupção envolvendo a CRO, né? Os problemas que tinham lá longe no controlador do controlador, não deveriam, inclusive por parecer da própria AGU e do Banco Central, atrasar ou evitar a obtenção dos financiamentos, né? Mas, enfim, o clima que se criou no país daquela época certamente influenciou e fez com que um problema que podia ser resolvido adequadamente e rapidamente se tornasse muito maior. Vale lembrar que em 2019, quando o ministro Tarcísio tomou posse, né, no cargo de ministro da Infraestrutura, no discurso dele, ele dizia que ia encontrar uma forma de reprogramar esses investimentos, né? E depois, a informação que se tem é que o TCU criou obstáculos para isso e terminou que ele desistiu de fazer daquele modo, né? Eu espero que se encontre agora uma forma de fazer uma adequação dessa concessão para que você reduza o litígio e o contrato possa ser executado adequadamente. Quando eu falo da Lava Jato, Maurício, de fato, nenhuma das concessionárias apareceu teve qualquer envolvimento dessas concessionárias, mas o clima impedia. Você não conseguia falar sobre o tema, você não conseguia falar sobre reequilíbrio, porque os controladores estavam todos envolvidos e os servidores simplesmente diziam que não iam, às vezes, receber, não falavam. Então, isso impediu, atrapalhou qualquer chance de uma negociação, e um contrato de concessão é um contrato negocial. Se um lado não quer falar, não quer conversar, não tem conversa. Então, foi nesse contexto que eu falo. De fato, nenhuma das empresas dessa terceira etapa houve qualquer indício de irregularidade. Os indícios estavam todos nos crimes cometidos, os indícios, enfim, tudo estavam com controladores em outros processos, em outros projetos, nada com dessa terceira etapa apareceu. Mas, Felipe, o X da questão aí, Jimmy, o X da questão aí é que você tem um caldo extremamente denso de fatos e que você passa a peneira da matriz de risco para entender por que as coisas não aconteceram e dificilmente você vai encontrar tudo isso alocado no contratado ou tudo isso no poder concedente, né? É um contrato, você falou bem, é um contrato colaborativo. Se você não tem uma postura de busca de solução a 4 mãos e pensando, enfrentando os problemas, a coisa não funciona, né? Acho que a lógica que a gente acabou tendo no país da troca de narrativa e a impossibilidade de você ter um diálogo porque você quebraria uma narrativa política, acabou inviabilizando, pelo menos até agora, qualquer solução mais sustentável. Isso, o que é muito ruim, não há nenhuma que... Eu ouvia muito de um engenheiro, Jimmy, que é muito fácil calcular quanto custa ter alguma coisa, né? Agora, quanto custa não ter é que é o problema, né? No caso aqui, o usuário é que está sem a rodovia, sofrendo todos os dissabores, e é isso que precisa se evitar.
Isso. No caso das rodovias, isso custa vida, né? Toda semana tem gente morrendo lá porque a rodovia não está duplicada e tem acidente frontal. Não tem jeito. Se não tiver duplicado, vai ter. Com milhares de caminhões passando. Então, esse é o problema. Mas vamos passar para o assunto que agora vai encerrar aqui o Infra em Pauta de hoje, que é a decisão, né, tomada no fim da semana passada, de nomear o Rodrigo Limp, que estava como secretário de Energia, do Ministério de Minas e Energia, como novo presidente da Eletrobras, né? Ele assumirá no lugar do Wilson Ferreira, que já saiu tem quase 2 meses, ou pelo menos anunciou sua saída há quase 2 meses. Havia uma disputa aí pelo cargo, né, de presidente da Eletrobras, que é a maior empresa estatal aí do setor de energia, e o Rodrigo Limp, bancado pelo Ministério de Minas e Energia e pelo governo, acabou sendo escolhido. E aí o Sebastião vai comentar um pouco sobre o Rodrigo e sobre a escolha. Sebastião, por favor. Bom dia a todos. Efetivamente, o Rodrigo Limp foi indicado para substituir a Wilson Ferreira Júnior, que renunciou no cargo no passado 25 de janeiro. E, na opinião do mercado, e a qual eu também adiro, a escolha desse perfil foi acertada para o atual momento em que passa a Eletrobras. O Rodrigo Limp, ele é um servidor de carreira da Câmara dos Deputados, ele atuou como consultor legislativo, ele já foi diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica e atualmente, como o Jimmy falou, ele é secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Então, essa experiência que ele tem no próprio setor de energia, ele tem um conhecimento específico do setor elétrico e da regulação em particular, mas, sobretudo, ele está sendo bem avaliado pelo mercado e pela opinião em geral, pela sua capacidade da articulação política entre o Ministério de Minas e Energia, o Legislativo e o que seria a Eletrobras, tá? E isso é o que lhe daria as credenciais para conduzir a Eletrobras no atual momento em que a prioridade na agenda do governo é discutir a capitalização da companhia. O Rodrigo se tem mostrado como um importante interlocutor do governo junto ao Legislativo, pelo fato dele ser um servidor de carreira da Câmara dos Deputados. E ele sabe como é que, dentro dos candidatos potenciais, ele sabe como é que a casa funciona. E ele possibilitaria, por ter esse trânsito e essa habilidade dentro da comunicação com o legislativo, ele hoje teria esse grande desafio, mas teria essas habilidades para tornar viável a aprovação da medida provisória 1031, da capitalização da Eletrobras até junho deste ano, porque se essa medida provisória não acontecer até junho deste ano, a capitalização não será possível, e, bom, a gente já entra nessa incerteza política do ano de 2022. Então, nesse sentido, se entende que o mercado, como falei, avaliou positivamente a indicação do Rodrigo, porque ele teria as competências para o momento atual da companhia. Alguns até chegaram a questionar a falta de experiência do Rodrigo na gestão de grandes corporações, porque sua carreira política não foi feita nas grandes corporações. Mas entendo que a fase de choque de gestão que precisava a Eletrobras, ela foi atendida durante a gestão do Wilson, que foi uma gestão brilhante, onde a empresa realmente voltou a ser reconduzida e a ser organizada. Durante a gestão do Wilson, a Eletrobras reduziu os custos, se desfez dos ativos em distribuição, que eram as 6 empresas distribuidoras que estavam na gestão da Eletrobras, que era uma sangria de caixa, eram investimentos não rentáveis e que realmente quitavam valor à companhia. Houve uma redução de custos, houve um programa de demissão voluntária, houve uma renegociação das dívidas. Então, durante a gestão do Wilson, houve uma organizada da casa do ponto de vista da gestão. Agora se está em outro momento onde se precisa passar por uma fase
seguinte, que era injetar capital na companhia. E então, nesta fase, para essa injeção de capital, para essa capitalização, para essa nova etapa da companhia, se precisa mais de um perfil de articulação entre com o legislativo e da gestão. E mesmo porque a empresa já tem toda uma diretoria profissionalizada e a gestão poderia ser conduzida em complemento com outros membros da diretoria. Então, entendo que essa questão da falta de experiência na gestão própria do Rodrigo não pesa no momento atual, onde a prioridade é a aprovação no Congresso da medida provisória. Outro dos questionamentos que também se teve durante a semana foi quanto ao processo de escolha, tá? O qual eu desconheço e não vou opinar por desconhecimento da matéria. Só se sabe pelos meios públicos que tinha sido contratada uma consultoria para o recrutamento do profissional que seria indicado para presidente da Eletrobras e terminou sendo por uma indicação do governo federal. No entanto, eu entendo que dentro desse processo de escolha, uma das questões importantes é verificar se realmente na especificação do perfil que ele foi passado à consultoria responsável pelo recrutamento, estava a necessidade que o perfil tivesse esse trânsito no legislativo, porque eu acho que a escolha do perfil tem a ver com o momento da companhia. E no momento da companhia, realmente se precisa superar essa barreira que permita a capitalização para continuar com o saneamento da Eletrobras, que é um dos ativos importantes do setor de energia e que precisa manter sua saúde e sua existência suportável, independente da forma em que se busque para o controle acionário e a gestão. É um ativo importante, um ativo que se recuperou valor durante a gestão do Wilson e agora precisa de aportes de capital gênero. Bom, eu vou só fazer uma rápida atualização, né, da medida provisória. Ela foi enviada pelo governo, ela começa tramitando pela Câmara e o relator, quer dizer, ela começa tramitando numa comissão conjunta, né, mas o relator foi escolhido, foi o Elmar Nascimento, que é da Câmara, é um deputado da Bahia. Ele tem dado declarações de que, enfim, está analisando se vai ou não referendar o projeto do governo. Nessa semana, o Diogo Macorde, que é o secretário de desestatizações do Ministério da Economia, deu uma entrevista para a agência Infra, falando da inviabilidade de se mudar o projeto do governo. Logo depois, o Elmar Nascimento falou que isso é preciso ser analisado pelo Legislativo, que não está interessado num projeto do governo, mas num projeto de Estado, ou seja, se tiver de mudar e não ser feito nesta gestão deste governo, vai ser mudado, e prometeu fazer apresentar um relatório em 30 dias para que seja votado na Câmara e possa ser votado no Senado, né, dentro desse prazo de 90 dias que uma medida provisória pode tramitar. Então, esse é o cenário atualmente do processo da medida provisória que está permitindo aí o processo de desestatização da Eletrobras. Sim, é um processo que está politizado mesmo, tá? Um processo complexo, as opiniões de qual é o melhor modelo para a incorporação do capital privado da Eletrobras também é uma discussão, e é uma discussão que acontece em um ano, tem que ser resolvida neste ano pelas condições políticas, tá? Porque se passa para o próximo ano, já será uma discussão mais alongada. Exatamente. Basicamente, a discussão é sobre se você vende a estatal, né, ou se você faz a capitalização na holding, né, na Eletrobras, e quem levar leva inteiro o pacote, ou se você
faz uma desestatização por empresas da Eletrobras hoje, cindindo ela em várias empresas para que você possa ter um mercado menos concentrado, né, com menor risco de uma concentração de mercado por parte de uma única empresa. Então, esse aí é o grande, me parece, o debate principal na Câmara, né, o debate técnico principal. Óbvio que tem questões políticas, sempre tem grupos que defendem desestatização, defendem funcionários, defendem o modelo de Estado, isso vai ter sempre, mas tecnicamente parece ser a grande discussão aí sobre como você faz esse processo de desestatização da Eletrobras. Por isso é que a desestatização da Eletrobras via a capitalização busca aquela regra de não concentração uma vez que você não teria essa alternativa de caso se opte pela capitalização, não via a abertura de capital, ali você restringe a concentração do poder do mercado no percentual de participação. O outro processo é um processo alternativo, onde você desmembra a Eletrobras em um conjunto de empresas. Esse é um processo complexo e demorado, porque tem várias propriedades cruzadas ali. Um processo de valuation um pouco mais complexo, tá? Porque alguns ativos têm uma valoração maior que outros, enfim. E é um processo que será mais demorado. Maurício, você vai comentar? É só dizer exatamente, desdobrar um pouco o que o Sebastião falou, né? Que é o seguinte: a possibilidade de você fazer um processo rápido de desestatização da Petrobras existe apenas porque ela está, como um todo, né, listada em bolsa, né? Então você tem, bem ou mal, um parâmetro de avaliação, né, da empresa por conta disso, né, o market cap dela, que você consegue ver olhando o preço do conjunto das ações. A grande dificuldade em qualquer processo aqui de desestatização da Eletrobras é lidar com aquele conjunto de ativos, né, que está sendo incluído agora, né, pela medida provisória, e pelo conjunto de ativos que está sendo excluído pela medida provisória, né, eletronuclear e aquele conjunto de concessões, né, de hidrelétricas que estão sendo incluídos, porque você tem que avaliar isso para incluir, né, e aí o processo de avaliação dessas concessões e dos ativos que estão saindo é um processo mais lento, né, você tem que avaliar isso, inclusive, para refletir, né, no final, no preço das ações. Então, na hora que você fala em desmembrar a Eletrobras, aí você torna muito mais complexo, porque significa que você vai ter, para cada empresa que você desmembrar, um processo de avaliação, porque elas, separadamente, não são listadas em bolsa. Então, isso vai tornar o processo mais complexo, mais demorado, possivelmente inviabilizar fazer qualquer coisa, qualquer desestatização desse governo. Certo. Bom, então acho que nós concluímos aí o programa de hoje. Obrigado, Maurício, obrigado, Sebastião, obrigado, Felipe, né? Tenham todos uma boa semana e até o próximo Infra em Pauta, né? Na semana que vem, na próxima segunda-feira, estaremos aí no seu canal para você ser informado sobre os principais temas do setor de infraestrutura. Muito obrigado, bom dia a todos.